Continuação da leitura do livro A Memórias Póstumas de Brás Cubas, Machado de Assis. O menino é pai do homem. Cresci, e nisso é que a família não interveio. Cresci naturalmente, como crescem as magnólias e os gatos. Talvez os gatos são menos matreiros, e com certeza as magnólias são menos inquietas do que eu era na infância. Um poeta dizia que o menino é pai do homem. Se isso é verdade, vejamos alguns lineamentos do menino. Desde os 5 anos merecera eu a alcunha de menino-diabo, e verdadeiramente não era outra coisa. Fui dos mais malignos do meu tempo, arguto, indiscreto, traquinas e voluntarioso. Por exemplo, um dia eu quebrei a cabeça de uma escrava, porque me negara uma colher de doce de coco que estava fazendo. E não contente com meu malefício, deitei um punhado de cinza ao tacho, e não satisfeito da travessura, fui dizer à minha mãe que a escrava é que estragava o doce por pirraça. E eu tinha apenas 6 anos. Prudêncio, um moleque da casa, era o meu cavalo de todos os dias. Punha as mãos no chão, recebia um cordel dos queixos e à guisa de freio, eu trepava-lhe ao dorso, e com uma varinha na mão, fustigava-o, dava 1000 voltas em um outro lado, e ele obedecia. Algumas vezes gemendo, mas obedecia sem dizer palavra. Ou quando muito, ai, nhonhô. Ao que eu retorquia, cala a boca, besta. Esconder os chapéus das visitas, deitar rabos de papel e a pessoas graves, puxar pelo rabicho das cabeleiras, dar beliscões nos braços das matronas e outras muitas façanhas desta raiz. Eram mostras de um gênio indócil, mas eu devo crer que eram também expressões de um espírito robusto, porque meu pai tinha-me em grande admiração. E se às vezes me repreendia à vista da gente, fazia-o por simples formalidade. Em particular, dava-me beijos. Não se conclua daqui que eu levasse todo o resto da minha vida a quebrar a cabeça dos outros sem nem a esconder-lhes os chapéus, mas opiniático, egoísta e algo contentor dos homens, isso fui. Se não passei o tempo a esconder-lhes chapéus, alguma vez lhes puxei pelo rabicho das cabeleiras. Outrossim afeiçoei-me à contemplação da injustiça humana. Inclinei-me a atenuá-la, a explicá-la, a classificá-la por partes e a entendê-la, não segundo um padrão rígido, mas ao sabor das circunstâncias e lugares. Minha mãe doutrinava-me a seu modo, fazia-me decorar alguns preceitos e orações, mas eu sentia que mais do que as orações me governavam os nervos e o sangue, e a boa regra perdia o espírito que a faz viver, para se tornar uma vã fórmula. De manhã, antes do mingau, e de noite, antes da cama, eu pedi a Deus que me perdoasse, assim como eu perdoava aos meus devedores. Mas entre a manhã e a noite fazia uma grande maldade, e meu pai, passado alvoroço, dava-me pancadinhas na cara, exclamava a rir. Ah, brejeiro, ah, brejeiro. Sim, meu pai adorava-me. Minha mãe era uma senhora fraca, de pouco cérebro e muito coração. Assaz, crédula, sinceramente piedosa. Caseira, apesar de bonita, e modesta, apesar de abastada. Temente às trovoadas e ao marido. O marido era da terra, o seu Deus. Da colaboração dessas 2 criaturas nasceu a minha educação, que se tinha alguma coisa boa era do geral viciosa, incompleta e em partes negativa. O meu tio cônego fazia às vezes alguns reparos ao irmão. Dizia-lhe que ele me dava mais liberdade do que ensino e mais afeição do que emenda, mas meu pai respondia que aplicava na minha educação um sistema inteiramente superior ao sistema usado, e por este modo, sem confundir o irmão, iludia-se a si próprio. De envolta, com a transmissão e a educação, houve ainda o exemplo estranho do meio doméstico. Vimos os pais, vejamos os tios. Um deles, o João, era um homem de língua solta, vida galante, conversa pitoresca, e desde os 11 anos entrou a admitir-me as anedotas, reais ou não, eivadas, todas de obscenidades ou imundícies. Não me respeitava a adolescência, como não respeitava a batina do irmão, mas com a diferença de que ele fugia logo que se enveredava por assunto escabroso. Eu não, eu deixava-me estar, sem entender nada,
a princípio, depois entendendo, e enfim, achando-lhe graça. No fim de certo tempo, quem o procurava era eu, e ele gostava muito de mim. Dava-me doces, levava-me a passeio, e em casa, quando lá ia passar alguns dias, não poucas vezes me aconteceu de achá-lo no fundo da chácara, no lavradouro, a palestrar com as escravas que batiam roupa. Aí é que era um desfiar de anedotas, de ditos, de perguntas, e um estalar de risadas, que ninguém podia ouvir porque o lavadouro ficava muito longe da casa. As pretas, com sua tanga no ventre, a arregar-lhes um palmo dos vestidos, umas dentro do tanque, outras fora, inclinadas sobre as peças de roupa, a batê-las, ensaboá-las e torcê-las. Iam ouvindo redarguindo as pilhérias do tio João, e a comentá-las, de quando em quando, com esta palavra: cruz diabo, esse senhor João é o diabo. Bem diferente era o tio Cônego, esse tinha muita austeridade e pureza. Tais dotes, contudo, não realçavam um espírito superior, apenas compensavam um espírito medíocre. Não era homem que visse a parte substancial da igreja. Via o lado externo, a hierarquia, as preeminências, as sobrepelices, as circunflexões. Vinha antes da sacristia que do altar. Uma lacuna no ritual excitava-o, mais do que uma infração dos mandamentos. Agora, há tantos anos de distância, eu não estou certo se eu poderia atinar facilmente com um trecho do Tertuliano, ou expor sem titubear a história do símbolo da Nicéia. Mas ninguém, nas festas cantadas, sabia melhor o número dos casos das cortesias do que deviam ao oficiante. Cônego foi a única ambição de sua vida, e dizia de coração que era a maior dignidade a que podia aspirar. Piedoso, severo nos costumes, minucioso na observância das regras, frouxo, acanhado, subalterno, possuía algumas virtudes em que era exemplar, mas carecia absolutamente de força de um incutir, de as impor aos outros. Eu não digo nada da minha tia materna, Dona Emerenciana, e, aliás, era a pessoa que mais autoridade tinha sobre mim. Essa diferenciava-me grandemente dos outros, mas viveu pouco tempo em nossa companhia, uns 2 anos. Outros parentes e alguns íntimos não merecem a pena de ser citados. Não tivemos uma vida comum, mas intermitente, e com grandes claros de separação. O que importa é a expressão geral do meio doméstico, e essa aí fica indicada. Vulgaridade de caracteres, amor de aparências rutilantes, do arruído, frouxidão da vontade, domínio do capricho e o mais. Dessa terra e desse estrume é que nasceu essa flor.